né? Meu nome é Sandra, conforme vocês já sabem. Esse canal fala-se de memórias, né? Memórias da vovó Sandra, significando que são coisas que aconteceram há muitos anos, ficaram gravadas aqui na minha memória e que teve algum significado e pode ser que vocês fiquem contentes de conhecer alguns detalhes. Só ressaltando que a maioria das coisas que são faladas são coisas que aconteceram no meu mundo, no meu contexto e na principal linha, né, que as coisas aconteceram foram em Brasília, porque nasci e vivi a minha infância toda lá. Uma das coisas que gostaria de ressaltar é que enquanto as coisas iam acontecendo, né, reis, imperadores, juízes, presidentes, sempre nasceram e morreram. E quando nós somos crianças, nós não temos noção disso, né? Nós não temos ideia, a menos que seja uma criança infiltrada dentro daquele mundo para saber uma real importância. Mas se for uma criança comum, de família comum, não tem noção disso. Porém, teve um dia, né, que nós recebemos a notícia, circulou a notícia da morte do presidente Juscelino Kubitschek. Então, foi tipo assim, uma explosão, né? Aí todo mundo comentava, a morte de Juscelino, a morte de Juscelino. Eu, na minha pouquíssima idade, eu deveria ter aí talvez 7 anos de idade, acho que nem nunca tinha ouvido falar em Juscelino Kubitschek, porque se já tinha ouvido falar, também nunca tinha prestado atenção, que normalmente crianças não têm essa noção política, presidente, não faz a menor ideia, né? Eu não tinha noção quem era Juscelino Kubitschek, o que ele tinha feito ou o que ele tinha deixado de fazer. A informação chegou a mim através da escola, nós ficávamos sozinhos em casa, todos os adultos saíam, e nós ficávamos sozinhos e tínhamos aquele compromisso de nos arrumarmos, irmos para a escola, terminava a aula, voltarmos para a escola, conforme toda família avisa para suas crianças, né? Então, aquela época, as escolas tinham a tendência de dispensar os alunos quando acontecia algum problema. Por exemplo, lá em Brasília costumava ter chuvas muito fortes, o céu escurecia, tudo ficava muito escuro, dava muitos trovões, muitos relâmpagos. Aí os professores liberavam os alunos para irem embora, que, né, coisa que poderia acontecer um acidente, né, uma tragédia, mesmo porque existiam muitas valas lá em Brasília, né, podia realmente acontecer. E crianças que às vezes moravam longe, então qualquer coisa que acontecia, eles dispensavam os alunos, não era igual hoje, né, que primeiro liga, ou avisa se vai sair mais cedo, ou segura o aluno até, né, as coisas eram um pouco diferentes. E aí, a hora que eu cheguei na escola, a escola estava relativamente vazia, porém com muito movimento, né? Muito aluno andando para lá e para cá, os professores. Eu percebi, assim, aquele clima, assim, de preocupação, de que estivessem chateados com alguma coisa, né? Aí, quando cheguei lá, que eu fiquei sabendo que não teríamos aula, e o motivo era por causa da morte do presidente Juscelino Kubitschek. E aí eu não entendia nada, não sabia quem era o presidente Juscelino Kubitschek, mesmo porque na minha cabeça a imagem que eu tinha do presidente era do Ernesto Geisel, né? Se eu não estiver enganada, era aquele senhor que de vez em quando aparecia na televisão em horário de novela e eu ficava assim com muita raiva, né? Muito aborrecida, porque aquele homem aparecia na televisão bem no horário da novela, que de vez em quando isso acontecia, né? Que era em rede nacional. Aí eu voltei para casa e eu voltei muito aliviada, porque na escola eu não sentia um pingo de motivação de estudar, um pingo de motivação de continuar na escola até o horário. Eu ia à escola todos os dias, nunca embirrei e nem podia, né, porque, né, mas eu ia para a escola todos os dias. E aí, esse dia nós tivemos que voltar porque o presidente morreu. E eu voltei super alegre, né? E eu me lembro até hoje que eu me deitei na cama e ficava assim, fiquei rolando na cama pra lá e pra cá, e falando assim, ai, que alívio, pelo fato de não ter aula, né? Porque o presidente tinha morrido. E até aí eu também não tive curiosidade de saber e também nem me interessava do que ele tinha morrido, com que idade, o que tinha provocado a morte dele. Depois de muitos e muitos anos é que eu fui saber a importância da morte, o significado, as teorias, as conspirações, as suspeitas da morte do Juscelino Kubitschek.
Inclusive, eu me lembro, né, que à noite, quando a minha mãe chegou, ela comentou muito sobre a morte do presidente Juscelino Kubitschek. Ah, ele morreu, mas aquilo para mim não tinha sentido nenhum, não tinha lógica nenhuma. E só depois de muitos e muitos anos que eu fui saber que ele tinha morrido de acidente de automóvel. Depois de muitos, muitos anos mesmo, né? Então foi uma morte que mexeu muito com Brasília, provavelmente com o Brasil inteiro, né? E eu vi nos olhos, assim, no comportamento, e olha que eu era uma criança, né? Que os professores lá da escola onde eu estudava estavam, assim, bem chateados, bem angustiados. É claro que eu não conhecia a história do Juscelino. Aí uma morte também que mexeu muito, muito com o clima, né? Com a alegria das pessoas, enquanto eu ainda era criança, a morte da menina Ana Lídia. Eu também não tinha noção do que tinha acontecido com ela. Nessa época, nós deveríamos ter mais ou menos a mesma idade, eu não a conhecia de forma nenhuma, mesmo porque as nossas classes sociais eram extremamente distantes, né? Ela morava no plano e eu morava no gama. E assim, não tinha nada a ver, ligação nenhuma. Porém, a nossa família se mostrou bastante preocupada, minha mãe, a minha tia estão preocupada. Ai, mataram a Ana Lídia, mataram uma menina, mataram uma menina. E olha, meninas, se chegar alguém aí, vocês não dão atenção, porque nós ficávamos sozinhas em casa, né? Então também tinha outros problemas sociais, fora isso, assim, que a nossa família enfrentava, que na época também eu não sabia que a nossa família enfrentava esse tipo de problema. Então a nossa família se mostrou muito, muito preocupada. E aí todos os dias na reportagem da televisão falava sobre o caso Ana Lídia. E nós só sabíamos que ela tinha sido assassinada, mas nós não tínhamos a menor noção o que tinha acontecido com a Ana Lídia. Nós não sabíamos a proporção, né? Foi um caso assim de expansão nacional, né? O Brasil inteiro ficou sabendo da morte da Ana Lídia, porém a morte dela foi muito mais horrível, muito mais horrorosa do que nós imaginávamos, mesmo porque criança não tem noção o que é as coisas que ocorreram com ela, né? E aí as informações que nós tínhamos, não dê atenção para ninguém, não converse com ninguém. Quando vocês forem para a escola, vão direto para a escola. Quando vocês saírem, voltem direto, não dê atenção para ninguém. E só depois de muitos anos mesmo, que eu fui ter conhecimento, ideia do que aconteceu com a jovenzinha Ana Lídia. Talvez, né, um dos motivos da preocupação da família, primeiramente que nós éramos meninas, muito embora aconteça um certo tipo de coisa com meninos, pelo menos naquela época acontecia bem mais com meninas, né? E também porque ela foi pega na escola, alguém chegou, mentiu, né? Disse que era parente, coisa e tal, que poderia acontecer, né? Com qualquer pessoa. Então foi uma morte que tomou de conta muito, muito, não talvez das crianças, mas dos adultos que tinham crianças, né? Filhos, netos, sobrinhos. E aí só depois de muitos anos que nós fomos saber o que aconteceu realmente, eu fui saber o que aconteceu com a pequena Ana Lídia. Aí conforme já falado, né, a questão da Ana Lídia, teve várias especulações, várias entrevistas, várias coisas, mas são coisas que estavam também fora do nosso conhecimento, mesmo porque o mundo infantil ele não se envolve com isso. Mas teve uma pessoa, um profissional lá em Brasília, que teve uma morte assim que mexeu muito, muito com a população. Essa época eu não era criança, eu já era assim jovenzinha, bem jovenzinha, adolescente, que foi a morte do jornalista policial, Mário Eugênio. Mário Eugênio era super, super famoso em Brasília, ele tinha muita garra, muita determinação, ele falava, ele era crítico e ele pegava no pé mesmo dos foras da lei, né? Então, ele ganhou o coração de muita, muita gente. A reportagem dele era transmitida pela manhã, bem de manhãzinha. Então, muitas pessoas, antes de irem trabalhar, ouviam a rádio e o Mário Eugênio tinha a sua parte. É claro que também, na minha situação, que era uma pessoa bem jovem, não estava interessada o que é que acontecia naquele contexto de crime, né? Nós não tínhamos ideia. Uma coisa que ficou bem gravada é porque ele falava muito de Ceilândia, né? É claro que ele falava muito de Ceilândia porque aconteciam muitas coisas ruins nesse lugar, mas não era só lá. Ele falava de todos os crimes que aconteciam em qualquer lugar, né? Mas Ceilândia, pelo menos nessa época, eu não sei hoje em dia, Ceilândia era um lugar considerado muito perigoso, era um lugar assim que muitos crimes ocorriam lá e que muitas pessoas inclusive tinham aversão de Ceilândia.
tinha aquela, era tipo generalizado, tipo assim, quando se fala, ah, favela disso, ah, favela lá do Rio de Janeiro, então era mais ou menos assim, né? É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque é lógico que lá existiam muitas pessoas boas, porém era um dos lugares, só ressaltando, que eram mais comentados no programa do Mário Eugênio. E ele era um rapaz, assim, bastante destemido, né? E ganhou a confiança, assim, de muitas pessoas. Muitas pessoas ligavam o rádio para ouvir música automaticamente, para ouvir as horas, né? Porque era o horário das pessoas se arrumarem para sair. E também porque o programa do Mário Eugênio era um programa muito, muito especial lá em Brasília. Um belo dia de semana, Brasília acorda com uma notícia que ninguém esperava. A notícia foi: mataram Mário Eugênio. Ao invés de nós sabermos, né, ouvirmos as reportagens, desculpa, a notícia foi a morte de Mário Eugênio. Foi um choque. Brasília inteira ficou arrasada com a morte desse rapaz. Ninguém sabia nada, ninguém entendia nada de início, como, né, que aconteceu isso, como que foi uma coisa que teve investigação durante muito tempo, todo mundo ficou muito, muito arrasado. E ele, por incrível que pareça, né, no enterro dele foram mais de 10.000 pessoas. Olha só para ver a comoção que teve dentro de Brasília, mais de 10.000 pessoas. E na missa de sétimo dia, foram assistir à missa de sétimo dia a média de 7.000 pessoas. Então foi uma coisa que realmente mexeu muito, muito mesmo com a população de Brasília. Ficou a marca registrada dele. As pessoas mais antigas se lembram do Mário Eugênio. Ele teve uma influência muito forte, ele foi um bom profissional, deixou o seu legado. Então, é claro, né, que no decorrer da história, nos anos 60, 70 e 80, aconteceram muitas tragédias, né, e que mexeu com muita gente. Por exemplo, teve um caso uma vez de um assassinato de uma criança que foi violentada, era um menino, foi assassinado, que causou uma comoção muito grande lá em Brasília também, que no enterro teve muita gente passou mal. E sempre tem, né? Mas assim, mortes mesmo assim, que mexeram muito, muito com Brasília foram essas, né? Foi a do Juscelino, da Ana Lídia, do Mário Eugênio, e não poderia deixar de falar a morte do Tancredo Neves. A morte do Tancredo Neves foi na década de 80, né? 84, 85, não estou lembrado muito bem, mas foi uma coisa assim inesperada, né? Porque se eu não estiver enganada, foi a primeira vez que Brasília votou, se não, minha cabeça não estiver, porque essa época eu também não votava, né? Eu era muito, muito adolescente, muito, muito jovem, eu de qualquer forma também eu não votava, então isso não teria ficado firme, assim, na minha cabeça, mas a notícia dele surgiu como uma tragédia, né? Porque, primeiramente, porque ele iria empossar e não chegou a empossar. Então, ele adoeceu, ficou internado no hospital de base lá em Brasília um tempo, e todo mundo esperando que ele fosse melhorar a tempo de empossar. Hora que pensa que não, o homem piora e vai para São Paulo, né? Foi para um hospital considerado muito melhor, muito mais adiantado. E ficou internado, e o dia da posse chegando, e hora que pensa que não, vem a notícia da morte de Tancredo Neves. Quando eu fiquei sabendo da morte de Tancredo Neves, era de noite, né? E aí eu levei aquele susto, muito embora eu não fosse envolvida com política, e muito embora eu não tivesse ligação com partido, com nada, mas eu levei um susto pelo fato de que era o presidente, que era a pessoa que iria ser presidente a partir daquele momento, né? E foi uma surpresa muito grande, e Brasília ficou muito chocada, e foi feriado, né? Só que assim, não teve efeito de feriado, porque de qualquer forma seria um dia de feriado mesmo, então não teve muita importância. Agora, uma coisa que eu me lembro que aconteceu é porque os ônibus, quem quiser sair, por exemplo, de Taguatinga para o Gama, de Taguatinga para o Plano, do Plano para do Gama para o Plano, de Taguatinga para o Plano, de Sobradinho, qualquer lugar que fosse para o Plano, se eu não estiver enganada, pelo menos foi o que chegou aos meus ouvidos, que poderia ir de graça, porque era para poder ver o corpo, né? Aí eu achei a ideia boa. Só que eu não tinha nada para fazer lá, porque
seria muito difícil chegar perto do corpo do presidente, né? E as pessoas, claro que as pessoas que estiveram lá mais próximas seriam pessoas mais influentes, então talvez também não compensaria o sacrifício. E eu achei boa ideia, mas uma boa ideia assim que para mim não teve efeito. Então eu me lembro, né, que só falava disso na televisão, só falava disso. E nessa época praticamente ninguém tinha televisão a cores, né? A maioria das televisões era em preto e branco, mas para nós já estava ótimo. E aí aquela comoção e tanta gente chorando. Aí eu me lembro que um dia eu tinha ido na casa de uma conhecida minha, que já havia se passado alguns dias da morte dele, e ela ainda estava toda chateada. Menina, você não é de ver que Tancredo Neves morreu? Eu fiquei pensando, meu Deus, até hoje a mulher tem encabulado com isso. Mas na verdade é porque para algumas pessoas realmente tinha um significado muito grande. E ela, no fundo, ela estava satisfeita, ela estava levemente contente, porque ele tinha, se eu não me engano, ou foi nascido, ou ele viveu, nasceu na cidade em que ela morava, que ela nasceu. Diamantina, ela falou assim, ele é da minha cidade, ele é de Diamantina. E parece que aquilo para ela era um alívio, né? Então eu me lembro, assim, que foi uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Nossa, tem umas coisas assim que aparentemente tão pequenas, ou que não significam nada para ninguém, e para outras tem um significado muito grande. Então, foi isso, a memória da tia Sandra, da vovó Sandra, na verdade, né? Muitas memórias, coisinhas que ficam, aqueles detalhes que ninguém sabe, que de repente pode ter um efeito assim de um estalo significativo. Eu gostei de relembrar essas, não das mortes em si, né? Que as mortes em si é uma coisa muito triste, uma coisa muito ruim, mas dos acontecimentos, né? Que acabam sendo históricos. Foi bastante legal, eu gostei muito.